E aí galera, beleza? É o seguinte, vou mostrar aqui, né, fazer mais essa videoaula sobre o comando switch, tá? Para explicar, porque algumas pessoas podem ter dificuldade. Mas antes de mostrar o comando switch, eu queria mostrar a vocês uma foto aqui que eu baixei. Ver se é do tempo de vocês, né? Fechar aqui, pronto. Bom, não sei se é do tempo de vocês, mas nós temos aqui uma maquininha que é a maquininha de vender refrigerantes, vamos dizer assim, dispensadora de refrigerantes, de latinhas, tá? Não sei se é do tempo de vocês, mas eu já tive a oportunidade de usar uma maquininha dessa daqui para comprar alguma coisa porque eu achava bonitinho, tá? Então como é que funciona essa maquininha? Você coloca uma moeda ali, né, uma quantidade de dinheiro correspondente ao preço refrigerante, né? Na minha época era basicamente o mesmo preço as latas. E aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem, tem uns botões, uns botõezinhos que ficavam acesos, tá? Eu adorava ficar olhando esses botõezinhos para apertar. E do lado aqui você tem uma figura com a marca da latinha que você queria, né? Então você botava a moeda e, por exemplo, vamos supor que essa primeira marca aqui em amarelo fosse Coca-Cola, aqui fosse Fanta Uva, aqui embaixo Fanta Laranja, aqui embaixo Sprite. De novo, não vai mudar nada não. Aqui embaixo Sprite e assim tendo outras marcas aqui. Então depois que você botou o dinheiro, você ia escolher qual refrigerante você ia tomar, né? Então vamos supor, se eu quisesse escolher Coca-Cola, né, que é o primeiro, eu apertava aqui o botão e aí a máquina processava esse sinal que eu enviei para ela e saía aqui a sua latinha de Coca-Cola gelada, muito boa de se tomar. Tá, mas isso é aula de programação ou é análise de foto? Tá? Não, isso aqui eu vou utilizar para explicar o comando switch para vocês, tá? A lógica dessa maquinazinha aqui. Então, como é que funciona? Eu disse a vocês que funcionava essa máquina. Você colocava a moeda e dava uma referência a ela. Ou seja, como assim dava uma referência? Você ia dizer qual é o refrigerante que você queria que ela, né, dispensasse aqui no dispensador aqui embaixo, tá? Então você ia dar um sinal de referência. Esse sinal ia ser lido aqui dentro, em algum lugar aí. E ele ia verificar, né, comparar o sinal que você mandou com as latinhas que tem aqui dentro. Tá? E aí quando ele encontrasse uma equivalência entre o que você digitou e a latinha que tem aqui dentro, então ele sabe que aquela latinha foi a que você escolheu. Aí dispensava aqui no dispensadorzinho aqui, tá? Então tentem guardar esse conceito aí para a gente utilizar aqui, tá? Então vou abrir o que deve ser mais abrir projeto, exemplo 7, tá? Pronto. A gente vai fazer um programinha que tenha mais ou menos, né, basicamente a mesma lógica dessa máquina. Ou seja, a gente vai digitar um número, né, tipo um código lá, e ele vai mostrar uma mensagem na tela de acordo com o código que você digitar, tá? Mas antes de eu fazer esse programinha, tá? Antes de eu vir para cá, então vamos no nosso bloquinho auxiliar. Muito bem, tá aqui. Como é que funciona o comando switch? O comando switch é um comando que ele recebe um dado de referência, tá? Esse dado tem que ser obrigatoriamente um único valor inteiro, tá? Não pode ser um valor real, tipo um valor quebrado 2,5, alguma coisa do tipo assim. Ele recebe um valor inteiro, tá? Como referência e vai dentro do corpo de bloco que ele delimita
procurar algum caso, alguma indicação que essa referência se iguale. Como assim, tá? Pode ser que eu esteja falando mais meio complicado, mas vamos escrever aqui. Switch, tá? Com o nome do comando. E aqui você vai ter um valor que eu vou chamar de valor de referência, certo? Tá aí. Então o switch, você vai fornecer a ele um valor de referência. Lembrando que esse valor de referência tem que ser obrigatoriamente um número inteiro, certo? Ou então alguma variável, alguma expressão que no final torne isso aqui um valor inteiro, né? Retorne um valor inteiro, tá? Mas tem que ser um valor inteiro de todo jeito. Então, raciocinando aquele nosso, né, aquela situação da máquina dispensa garrafas, como é que funciona? Você vai digitar uma referência, que é o que? Aquele botãozinho onde do lado tem uma foto do rótulo da Coca-Cola, ou da Fanta, ou da Sprite, e qualquer outro refrigerante aí. Então o que é que você faz? Você vai fornecer a ele uma referência, tá? Que é um número. E aí ele vai procurar, quando ele for executar o comando switch, dentro aqui do bloco de funções de comandos dele aqui, ele vai procurar algum caso onde esse valor de referência seja igual ao valor do caso. Então, por exemplo, deixa eu aqui, pronto. Certo? Então, você tem um switch e tem os casos aqui dentro. Como assim os casos? Case, tá? Eu vou botar aqui uma numeração qualquer. Case 2, case 3, e assim você pode botar quantos casos você achar necessário, certo? Tá 4 aqui só pra... Pronto, case 4, beleza? Certo, aqui entre cada um desses eu vou botar comandos, certo? Beleza, então como é que funciona com o comando switch, tá? Ele tem aqui o switch e tem aqui entre parênteses um valor de referência, tá? Dentro do bloco de comandos do switch, tá? Que é delimitado aqui para abrir chave fechar, você tem os casos. E o que são esses casos? São as possibilidades de aparecer aqui no valor de referência. Então, quando você usa o switch, você geralmente vai estar numa situação em que você tem vários comandos para executar dependendo de um determinado valor, beleza? Então, como é que funcionaria? Vamos supor que eu tenho aqui uma referência, tá? E essa referência seja o valor 3, tá? Ou eu digitei 3, ou então tem uma variável aqui que se chama, uma variável qualquer aqui que eu atribuí 3 antes de entrar aqui no switch. Então aqui vai ser 3, tá? No valor de referência vai ser 3. Então ele sai dentro do bloquinho dele procurando qual é o caso, né? Onde o valor é igual a 3. Então ele vai. Case 1, tá? O valor desse caso aqui é 1. Então ele vai comparar. O valor de referência que é 3 é igual a 1? Não, a gente sabe que não é. Então, se não é igual, ele pula esses comandos que tiverem aqui e vai à procura da próxima marcação, que é o que? O próximo case, que é... Então, ele vem descendo, tal, pode ter 1 milhão de comandos aqui no meio, ele vai ignorar todos eles, tá? E vem descendo, aí encontra aqui o outro case. Case 2, tá? Esse segundo caso aqui, 2, é igual ao valor de referência? Não, não é igual ao valor de referência, tá? Porque o valor de referência eu disse a vocês que era 3. Então eu vou até colocar aqui 3.
Então 2 é igual a 3? Não é. Então, ele continua descendo aqui, ignorando esses comandos, né, logo após o case, e vai em busca do próximo caso. Tá? Então, ele vem descendo, pode ter mais 1 bilhão de comandos aqui, né, entre o case 2 e o case 3, que ele vai ignorar todos. Vem descendo, encontra case 3. Ora, o valor desse case, desse caso aqui, é igual ao valor de referência que eu estou fornecendo? Ou seja, 3 é igual a 3? É. Então, a partir daqui, né, já que eu encontrei o valor de referência, ele vai executar todos os comandos que tiver aqui abaixo do case. Tá? Vale salientar que esse case aqui, ó, case 1, case 2, não são comandos, tá? Do switch não. Isso aqui é uma marcação de onde ele deve começar a executar, caso ele encontre uma correspondência ao valor de referência. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho, sei lá, 3 comandos aqui, uns 2 aqui, tá? Mas ele só vai executar quando ele encontrar um case que seja igual ao valor de referência, certo? Então, a partir daqui do case 3, ó, ele vai executar todos os comandos que tiverem daqui para baixo, né, até chegar aqui no final do bloquinho dele e encerrar. Tá? Então, ele sai executando, aí ele passa por aqui e encontra um case 4. Só que como ele já encontrou uma correspondência, ou seja, já encontrou o caso onde a referência é igual ao caso, esse case 4 aqui simplesmente é ignorado. Então, ele é como se fosse assim, ó, ele encontrou aqui, então esse case 4 deixa de existir. Então, ele sai executando tudo que tiver aqui para baixo, tá? Inclusive os comandos que estavam no case 4. Sai executando até chegar no final do bloco. Quando chega aqui, ele encerra, tá? E passa para qualquer outro comando que tiver aqui embaixo dele aí. Beleza, pessoal? Então, Ctrl Z, Ctrl Z. Não volta não, então eu vou digitar case 4, tá? Então, esses cases que vocês vão colocar aqui dentro do bloquinho dele são marcações de onde ele deve começar a executar os comandos. Beleza? Tá? Não só, isso aqui não é um comando, não. O comando é switch. Switch é um comando. Agora, case é só uma marcação. É como se eu dissesse assim, olha, você vai procurar aí dentro dos meus bloquinhos um caso onde o valor seja 3. Então, quando você encontrar um caso onde o valor seja 3, você executa tudo que tiver dele para baixo. Então, ele sai procurando. Case 1 é igual a 3? Não. Então, pula isso aqui. Né? Ele sai ignorando os comandos até encontrar um novo case. Ah, encontrou. Aí, compara. Case 2 é igual a 3? É não. Então, ignora esses comandos. Vem descendo. Chega no próximo case. Aí, compara. Case 3. 3 é igual a 3? É. Então, se é igual a referência, ele vai executar tudo que tiver daqui para baixo. Certo? Dessa marcação aqui do programa para baixo. E aí ele sai executando. Ah, mas passa por um case 4. Não importa. Depois que ele encontra a referência, isso aqui ele ignora e ele executa só os comandos, tá? Então ele executa esses comandos, vem passando. Aí ignora isso aqui, executa esse comando, vai descendo até encontrar o final do bloco do switch, tá? Que é aqui pelo abre chave, fecha chave. Então, como dá para vocês perceberem, o switch ele é um comando ele é um comando que executa dependendo de uma referência que você fornece a ele, tá? Ele sai executando os comandos a partir do momento em que encontra a referência. E se ele não encontrar uma referência? Ora, por exemplo, vamos supor que o valor de referência agora seja 5. Então, como eu disse a vocês, ele vai, quando entra no switch, ele tipo pega a referência, vai debaixo do braço e sai de case em case procurando. Ele vai chegar aqui, case 1 é igual a 5, é não, então ignora. Aí passa para o próximo, né? Vem descendo, ignora esses comandos aqui como se eles não existissem e vem aqui para o próximo case. Case 2, 2 é igual a 5? Não é. Então ignora esses comandos e vai descendo. Case 3, 3 é igual a 5? Não é. Então vai descendo, ignora esses comandos, vai descendo, chega aqui. Case 4, 4 é igual a 5? É não. Então ignora esses comandos e vai descendo. Aí vai descendo, daqui a pouco ele encontra o final do bloco. Ora, eu cheguei no final e não encontrei nenhum caso
que seja compatível com a referência. Tudo bem, ele não executa nenhum comando que tiver aqui dentro, tá? Não tem problema nenhum, tá? Ele simplesmente passa por aqui, já que não encontrou nada, se encerrou e não encontrou nada, ele não executou nada que tiver aqui, certo? Porque não tem nenhuma marcação, nenhum caso onde o valor do caso seja igual ao valor de referência. Então ele simplesmente encerrou, se não encontrou nada, não executa nada, passa para o próximo comando que tiver aqui abaixo do fecha-chave, tá? Sem problema nenhum. Beleza, então, sabendo disso, vamos analisar aquele programinha, né? Aquela situação da máquina que dispensa refrigerantes, tá? Valor de referência. Massa. Então vamos supor que eu quero que ele imprima na tela. Eu vou botar em português, depois a gente vai para o programa. Imprima na tela dependendo de um código que eu vou digitar, tá? Como valor de referência, que corresponde a um tipo de latinha. Então vamos supor que se eu digitar o valor 1 aqui, é porque eu solicitei uma Coca-Cola, beleza? Se eu digitar o valor 2, eu solicitei uma Fanta. Se eu digitar o valor 3, eu solicitei uma Sprite, vamos supor, tá? Então eu vou deixar só os 3 casos aqui para facilitar, porque a gente vai fazer esse programinha ainda, né, que fica melhor de enxergar o que eu estou dizendo aqui. Mas vamos ver se vocês já entendem mais ou menos a lógica. Então tá, muito bem, tá aqui, eu tenho os casos. Então, caso a referência que entre aqui seja 1, eu disse a vocês que ia ser Coca-Cola, né? Então eu vou dizer aqui que o comando que ele executa, caso a referência seja 1, é imprime na tela, Coca-Cola, tá? Então aqui só para vocês, Coca-Cola, Coca-Cola, certo? Vamos supor que o comando seja esse aí, tá? De forma bem assim, aportuguesada, mas quando a gente for pro programa a gente faz direitinho com printf, tá? Mas só para vocês sacarem qual é a lógica aqui. Tá. O segundo, não vou dar Ctrl C, vou copiar. O segundo eu disse a vocês que era uma Fanta. Então, caso a referência que eu entre aqui seja 2, ele não vai imprimir na tela Coca-Cola. Tem que imprimir que é uma Fanta. Então, imprime na tela Fanta. E caso a referência que eu entre aqui com ela aqui seja 3, eu quero que seja um Sprite. Então, imprime na tela Sprite. Massa. Então, vamos analisar como é que seria esse programa. Então, vamos supor que eu digitei lá 1, né? Em algum momento lá em cima, declarei a variável que estava aqui. Eu vou até renomear para facilitar a vida de vocês. Esse valor de referência, vamos supor que eu chamei ele de código. Uma variável com nome código. Certo? É o nosso valor de referência. É uma variável inteira. Porque eu disse a vocês que o que vai ser avaliado aqui tem que ser um valor inteiro, obrigatoriamente. Certo? Um único valor inteiro. Ou uma variável que tenha recebido um valor inteiro. Tá? E aqui em cima, vamos supor que eu tenho um scanf aí em algum lugar que guarda algum valor em código. Então, código igual. Certo? É uma leitura que eu vou fazer aí. Então, vamos supor que eu digitei o meu código 1. Certo? Então, código igual a 1. 1 é o número inteiro. Certo? Guarda aqui em código. Beleza. Então, depois dessa atribuição que eu fiz, entra no switch. Então, ele pega esse 1 e joga aqui, tá? Código é igual a 1. Então, ele vai procurar aqui, ó. Ele sai procurando o caso em que o valor de referência, que no caso aqui é a variável código, que é igual a 1, é igual a algum caso aqui dentro do corpo do switch. Então, ele sai. Encontrou o primeiro caso. O primeiro caso diz que caso a referência seja 1. Tá? A referência que eu digitei é 1? É. A gente viu que é. Então, a partir daqui,
ele executa tudo que tiver do primeiro caso para baixo. Então, imprime na tela Coca-Cola, vem descendo, ignora o case, né, porque ele já encontrou a referência aqui. Imprime na tela Fanta, tá? Porque eu disse a vocês que que ele sai executando todos os comandos a partir do momento que ele encontra um case. Então ele imprime na tela Coca-Cola, imprime na tela Fanta e imprime na tela Sprite. Aí quando vem descendo não tem mais nada, chega no final, pronto, encerrou o switch. Tá? Aí você teve a impressão na tela Coca-Cola, Fanta e Sprite. Aí, pensando naquela maquininha que eu mostrei a vocês logo no início, fica meio sem lógica, não é isso? Porque se eu pedir uma Coca-Cola, né, eu digitei o código como 1, não era para ter aparecido nem Fanta, nem Sprite, né? Por acaso aquela maquininha, se você pedir uma Coca-Cola, ela não vai lhe jogar uma Coca-Cola, uma latinha de Fanta, uma latinha de Sprite e de qualquer outra coisa que tenha abaixo, né? E a gente está querendo fazer um programa que simule aquela situação, aquela lógica. Então, o que fazer? Tá? Vocês estão vendo aqui que só iria dar certo nesse caso se eu pedisse um Sprite, né? Por quê? Quando o código, vamos supor que eu digite, né, igual a 3, então código 3 é atribuído a código e aqui ele entra como referência. Então ele vai no primeiro caso, tá? Ou seja, caso código seja 1, executa tudo que tiver a partir daqui. Ora, código é igual a 3. 3 é igual a 1? Não é. Então ele ignora isso aqui, né? Ele não imprime na tela isso aqui, ele ignora e vem descendo. Encontra o segundo caso, tá? Caso a referência que eu estou dando aqui seja igual a 2, né? Executa a partir daqui. Então, 3 é igual a 2? Não é. Então, também não entra nesse caso aqui. Então, ele ignora esse imprime na tela Fanta, né? Ignora isso aqui e vai descendo. Aí chega no terceiro caso. Caso o valor de referência seja igual a 3, né? Ele executa a partir daqui. Então, 3 é igual a 3? Então, ele vai executar a partir daqui. Então, vai imprimir na tela só Sprite, tá? Então, desculpa. Então, nesse caso aqui, daria certo. Mas, quando eu peço uma Coca-Cola, né? Foi o primeiro caso que eu mostrei a vocês. Ele vai sair executando isso aqui, então ele vai imprimir na tela Coca-Cola, Fanta e Sprite. E eu não quero isso, eu quero que ele imprima só Coca-Cola. E agora, o que é que eu faço para segurar o menino aí, tá? Então, o comando switch, a gente utiliza um outro comando junto com ele, tá? Que é um comando que pode ser utilizado dentro de qualquer comando, seja switch, if, for, qualquer while, ou qualquer outro comando do C, que é o comando break, certo? E o que molesta é esse comando break. Break de inglês, não é uma tradução boa aí para ele, é quebrar, tá? Então eu vou botar aqui break, certo? Como ele é um comando, termina com ponto e vírgula. Isso aqui é uma marcação. Então a marcação você bota 2 pontos, tá? Que isso aqui não é um comando, é só uma marcação de onde o programa tem que executar caso encontre um valor de referência igual ao valor do caso aqui. Massa, beleza. Então vamos supor, pronto. Então eu digitei aqui o comando break. O que é que o comando break faz? Ele encerra o comando que está sendo executado no momento. Como eu estou colocando ele dentro do switch, tá? Então ele vai encerrar o switch a partir do momento que o programa executar essa linha aqui. Então vamos voltar ao caso da Coca-Cola. Eu digitei aqui o código 1, que é o código da Coca-Cola, e ele entra no switch, certo? Massa. Então código é igual a 1. Então ele vai, a partir daqui do bloco, sair procurando os casos. Então ele vem descendo e encontra o primeiro caso. Caso a referência, que é a variável ou valor que tem aqui no switch, seja igual a 1, executa tudo que tiver dele, né, do caso aqui, para baixo. Aí o que é que tem? Ele vem aqui, executa, imprime na tela Coca-Cola. Aí vai descendo. A próxima linha ele encontra um break. O que é que esse break faz? Encerra
o comando switch, né? O comando que ele está sendo utilizado em questão. Se ele está dentro de um switch, ele encerra o comando switch. Então, quando ele lê isso aqui, ele simplesmente pula para o final do programa e encerra, tá? Então, quando ele lê esse break aqui, ele simplesmente pula isso aqui tudinho que tiver daqui para baixo e vai lá para o final do programa, e encerra o programa, tá? E aí ele continua executando o que tiver depois do switch. Então, para limitar os comandos que eu quero dentro de um case, tá? Para ele executar alguma coisa específica, eu utilizo em conjunto aqui o comando break quando terminar os comandos. Como aqui eu só quero que ele imprima na tela se for uma Coca-Cola, caso o código seja 1, se for uma Fanta, caso o código seja 2, e etc. Então, no final de cada comando desse aqui, de imprimir na tela, eu coloco um break, tá? Então, Ctrl, copiar, olha lá, break aqui, e break aqui, tá? Então vamos só subir aqui, dá pra ver o finalzinho do bloco aqui, massa, pronto. Então vamos utilizar, vamos recapitular isso aqui. Então vamos supor que agora eu quero uma Fanta, então eu vou digitar 2, tá? Esse 2 é atribuído a código, entra no switch, tá? O switch é esse aqui tudinho, até aqui o final do bloco, tá? Entra no switch, código é igual a 2, então ele vai sair procurando a partir daqui do delimitador de comandos dele, os casos em que a referência que eu estou dando é igual ao valor do caso. Então ele vem descendo, né? Código é igual a 2, ele vem descendo e encontra um caso. Caso a referência seja igual a 1, imprime na tela, executa os comandos a partir desse ponto aqui, né? Ele vai executar tudo isso aqui daqui para baixo, certo? A princípio, né? Como o comando switch funciona. Código é igual a 2, né? 2 é igual a 1? Não é. Então ele ignora todos os comandos que tiverem aqui até encontrar um novo caso. Então ele ignora o imprime na tela. Aí ele passa aqui, break. Aí você, oxê. Então quer dizer que mesmo sem encontrar a referência ele vai fechar, né? Porque você disse que o break encerra um comando. Não. Como eu disse a vocês, se ele não encontrar um case, ele só vai executar alguma coisa depois que conferir o próximo case. Então ele também ignora o break, tá? Ele ignora isso aqui, ignora isso aqui e ignora qualquer outra coisa que tiver aqui embaixo até encontrar outro caso. Então ele vem descendo, encontra aqui case 2, né? Caso a referência seja igual a 2, né, executa a partir daqui, certo? Então beleza, o código eu disse que era 2, 2 é igual a 2? É. Então se 2 é igual a 2, ele vai executar esses comandos que tiverem a partir daqui, que são quem? Imprime na tela Fanta, certo? Aí o próximo comando, próxima linha de comando, break. Break diz o que? Olha, encerra o comando aqui. Então ele sai daqui e vai lá para o final do comando para encerrar. Depois que encerra, ele vai executar o que tiver aqui para baixo, fora do switch. Então ele não executa isso aqui. Beleza, pessoal? Então o switch ele funciona dessa forma aí, tá? Ele vai analisar o valor de referência e sai procurando dentro do corpo aqui dele, né, dentro do abre chave, fecha chave, que é o bloco de comandos dele, o caso onde a referência se iguala, né, ao valor do caso. Se ele encontrar algum, ele executa a partir daquele ponto. Se não encontrar nenhum, ele simplesmente encerra o comando e o programa continua funcionando normalmente, certo? E aí, se eu quiser delimitar os comandos de algum case, né, de algum caso específico, né, eu uso o comando break para ele executar só o que tiver entre o caso e o break, né, que ele começa a executar a partir do caso e vai terminar os comandos antes do break aqui, beleza? Então vamos para o deve ser. A gente vai fazer aquele programinha da máquina que dispensa, né, refrigerante lá. Então eu já fiz aqui o começo, né? Eu botei aqui printf, máquina de vender refrigerantes, tá? E aqui você tem os códigos, ó. 1 para Coca-Cola, 2
para Fanta uva, 3 Fanta laranja, 4 Sprite e 5 Barelata aqui, né? Vocês não sabiam que não existia isso não, Barelata, pois pode ter certeza, não existe não. Eu inventei aqui só pra... Beleza. E aí você vai entrar com um código, né? De acordo com essa tabelinha que vai ficar na tela do programa, tá? Ele vai ler e vai guardar uma variável que eu chamei de código lata. Eu vou usar essa variável como referência para o switch. Então vamos fazer um programinha semelhante àquele que eu mostrei. Então switch, né, aquele mesmo corpo. Aqui dentro do parêntese eu vou colocar quem? Eu disse a vocês que era o valor de referência. Quem é o valor de referência que eu vou ter? Que tem que ser inteiro, tá? Vocês estão vendo que eu estou declarando código lata como valor inteiro. Tá? Ele pode ser negativo, pode ser positivo, né? Pode ser zero, contanto que seja inteiro. Então, a referência que eu vou utilizar é código lata. Código lata. Certo? Beleza. Então, eu vou abrir aqui o bloquinho de comandos do switch. Tá? E aqui dentro a gente vai colocar os casos, de acordo com essa tabela aqui. Beleza? Então, eu vou... o primeiro caso... Caso código lata seja 1, né? Então eu vou botar aqui. Aí. Caso, né? Case. A referência seja 1. Eu quero que ele imprima na tela, né? Que é Coca-Cola. Então, tá aqui. Printf. Eita. Printf. Né? Vou botar uma mensagem aqui. Seu refrigerante é Coca-Cola. Coca-Cola tem if? Tem? Acho que tem. Coca-Cola. Tá aqui, pronto. Vou botar aqui para ele pular uma linha. Beleza. Tá aqui. Então, no primeiro caso, né? Caso o código lata, que é a minha referência, seja 1, ele executa printf, o seu refrigerante é Coca-Cola, tá? E eu quero que ele faça só isso aqui, certo? Então, quando eu quero delimitar uma certa quantidade de comandos de um case específico, né? No caso case 1, então eu disse a vocês que a gente utiliza o comando break para dizer onde é que a gente quer que encerre, né, os comandos. Então, break. Opa. Tá aqui o comando break. Então, caso esse código aqui, quando eu digitar que o scanf lê for igual a 1, então ele entra nesse caso, certo? Caso o código aqui, a referência seja 1, executa aqui, daqui para baixo, tá? O que tiver daqui para baixo. Então ele vai executar printf, o seu refrigerante é Coca-Cola, certo? E depois executa o comando break. Comando break eu disse que fazia o que? Ele encerra o comando que ele que chamou, né? O comando que ele tá dentro aqui. Então, quando ele lê aqui break, ele vai encerrar o switch, né? Vem aqui pro final e encerra o switch. Então, passa pro próximo comando, que é o system pause, return 0 aqui para encerrar o programa, né? Beleza. Então, o primeiro caso é se eu quiser uma Coca-Cola, né? Porque eu estou dizendo aqui 1, se for Coca-Cola. 2, se for Fanta uva. Como a estrutura que eu quero é a mesma, eu vou copiar isso aqui. Ctrl C, eu copiar e vou colar aqui embaixo. Colar. Opa. Pronto. O segundo caso é o que? Case 2. Né? Se o valor de referência não foi 1, ele desce aqui e vai verificar case 2. Case 2 é o que? Fanta uva. Então ele vai digitar aqui, em vez de Coca-Cola, vou botar printf, o seu refrigerante é Fanta uva. Massa?
Depois pula uma linha, tá? Comando break também para ele executar só o que tiver entre o break e o case em questão. Então, colar, tá? Massa. Case 3, né? Qual é o terceiro caso, né? A terceira possibilidade aqui da minha máquina? Seja uma Fanta laranja. Tem Fanta uva, Fanta laranja também. Então, case 3, ou seja, se o código que eu digitar for 3, eu quero que imprime na tela Fanta laranja. Então, seu refrigerante é Fanta laranja. Opa, laranja aqui, pra ficar bonitinho. Pronto. E break, tá? Então, ele vai executar só o que tiver entre o case 3 e o break. Quando chegar no break, ele encerra e pula para o System Pause. Massa. Quarto caso. Né, pela tabelinha que eu estou fornecendo, é Sprite. Então, case 4, seu refrigerante é Sprite. Certo? E o último caso, case 5. Tá aqui. Case 5. Você vai ter baré. Baré cola? Não, baré lata. Lata. Né? Tá aqui, ó, case 5. Pela tabelinha que eu vou fornecer, o número 5, o código 5, né? Corresponde à baré lata. Então tá aqui os 5 casos que podem acontecer, né? Na minha maquininha de refrigerante que eu tô tentando simular aqui a situação. Então, ele vai executar, né? Declara aqui o código, máquina e tal, e imprime essa tabelinha aqui. Aí ele diz, digite o código do refrigerante desejado, tá? Aí você vai digitar algum valor lá, que tem na tabela, vamos supor que digite 3, né? Que é Fanta laranja. Então ele guarda 3 em código lata, entra no switch, certo? Código lata, eu digitei é igual a 3, então a referência aqui é 3. Então ele sai procurando os cases, encontra o primeiro case. Caso a referência seja 1, executa a partir daqui. Só que a referência é 3, então ele pula o printf, pula o break, né? Aí encontra o segundo case. Caso a referência seja 2, né? Executa a partir daqui. Só que a minha referência, já estão vendo aqui que é 3, né? Porque eu declarei 3 aqui no código. Então, pula o printf, pula o break, vem para o terceiro caso. Caso a referência seja 3, executa a partir daqui, né? Eu sei que a minha referência é igual a 3, né? Que eu digitei 3. Então, se 3 é igual a 3, ele vai executar a partir daqui. Então, o que é que ele executa? Né? Printf, o seu refrigerante é Fanta laranja, tá? E o próximo comando break. Aí o break diz, encerra o switch. Então, ele sai daqui do break, né? Ignora esses comandos aqui, né? Ou qualquer outro que tiver aqui até o final do bloco do switch. E vem para o próximo comando, que é o System Pause, tá? Return 0. Então, vamos testar esse programinha para ver se funciona, né? Deixa eu ver aqui, compilar. Eu devia ter salvo, mas agora já foi. Salvou por cima, beleza. Compilar, executar. Então, você tem aqui as possibilidades de refrigerante, né? 1 para Coca-Cola, 2 para Fanta uva, 3 para Fanta laranja, 4 Sprite e 5 baré lata, que não existe, eu inventei. Bom, eu gosto particularmente bastante de Sprite, né? Quando a Coca-Cola não está por perto. Então, 4, né? Quero um Sprite. Então, como eu falei a vocês, ele entra no switch e sai procurando os comandos a partir do case que for igual a 4. Só que aqui eu já vi que ele não vai fazer isso, que tem um erro aqui, ó. Eu esqueci de voltar código lata, tá? Eu digitei 3, aí ficou aqui. Por quê? Porque é um valor inteiro, então ele aceita. Então, independente do valor que eu digitasse aqui, né, ele ia sempre mostrar o case 3, que é quem? Esse refrigerante é Fanta laranja, tá? Então, só para mostrar a vocês, aproveitando que eu errei aqui, ó, tá 3 aqui, ó. É um número inteiro, então ele aceita. Beleza? Então, vocês vão ver que independente do número que eu digitar, ele vai entrar no case 3, vai digitar seu refrigerante é Fanta laranja. Então, vamos rodar. Vou digitar uma Coca-Cola, número 1, tá?
seu refrigerante é uma Fanta laranja. Por quê? Porque o 3 é uma constante e nunca vai ser diferente de 3, então ele só vai entrar no case 3. Então deixa eu ajeitar aqui. Aproveitar e dar uma melhorada aqui. Pular mais uma linha. Pula mais uma linha. Pula mais uma linha. Pula mais uma linha. Pula mais uma linha. Tá? Só pra... Deixa eu me ver aqui. Botar pra pular uma linha aqui também. Pula uma linha aqui. Uma linha aqui. Um aqui. Um aqui. E um aqui. Tá? Só para ficar mais fácil vocês enxergarem na tela. E aqui é a variável código lata, porque senão ele não vai fazer as escolhas. Código lata, colar. Pronto. Agora sim. Agora o valor que eu entrar com código lata, ele vai ser substituído aqui. Aí eu posso ter essas possibilidades aqui. Então vamos compilar. Pronto, agora vai. Então, como eu disse a vocês, quando a Coca-Cola não está perto, eu gosto de Sprite. Então, número 4, Sprite. O seu refrigerante é Sprite, né? Eu adoro Sprite, tá? Vou executar de novo. Vou botar um outro valor. Sei lá. Barelata. Tá? Então vocês estão vendo que ele vai analisar cada caso e ver a partir de onde ela executa. Né? Então eu digitei 5 aqui. Ele guardou 5 em código lata. E aí ele saiu procurando os cases e viu que o 5 está aqui, ó. Case 5. Então ele imprime na tela do seu refrigerante Barelata e o break para encerrar o programa aqui. Nesse caso, o break não precisava nem estar aqui, né? Porque depois disso aqui ele não tem mais nada, já é o final do switch, né? Então tanto faz ter o break aqui, né? Ou aqui, ou não ter, né? Na verdade, tanto faz ter ele aqui, né? Nesse último caso, ou não. Outra coisa importante é que não importa a sequência que os cases aparecem. Então ele vai sair testando um por um enquanto não encontrar a referência. Então eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, só porque fica mais organizado. Mas eu poderia botar muito bem aqui, ó. 2, 1, né? Sei lá, 5, e 1, 2, o 3, né? 4 eu vou deixar, pronto. Então agora o case 2 indica uma Coca-Cola, né? Não vai bater com essa tabelinha aqui. Então eu vou digitar, por exemplo, 5, tá? O case 5 é o que? Agora eu mudei aqui. O case 5 que eu digitar vai ser Fanta laranja, apesar da tabela dizer que é amarelado. Então deixa eu encerrar aqui o programa para recompilar, e vocês vão ver que ele não se apega, como diz o Matuto, não se apega a esse negócio de sequência não. Então, ó, o 5 era para ser Barelata, mas como eu mudei aqui, né? O 5 agora vai ser, seu refrigerante é Fanta laranja. Então, vou digitar 5, seu refrigerante Fanta laranja, tá? Só porque eu alterei aqui. E se eu quisesse alterar a sequência dos cases, por exemplo, mesmo que... Ué, travou? O computador anda travando, o que é isso? Mesmo que a sequência tivesse correta aqui, ó, 2, 3 e 5, né, que segue aquela tabelinha. Mesmo se eu fizesse assim, ó, pegar o case 5, cortar daqui, tá, joguei lá aqui em cima. Só, tá? Mesmo que esteja fora de ordem, ele analisa pelos cases, tá? Então não importa se o 5 vem aqui, ou sei lá, o tal 2 lá, ali embaixo, para bagunçar mais, tá? Aqui é o case 3, o tal 2 aqui embaixo, olha lá. Vocês vão ver que vai seguir a mesma tabelinha. Vai seguir essa mesma tabelinha aqui, ó. Eu mudei de lugar, botei o 5 aqui pra cima, botei o 2 lá pra baixo, botei um aqui, mas
ele se baseia pelo case, então não importa a ordem. Claro que você botar numa sequência lógica 1, 2, 3, 4, 5 fica mais conveniente, né? Para quando for analisar o programa. Mas eu posso fazer isso aqui, ó. O 5 continua sendo Barelata, o 1 continua sendo Coca-Cola, o 2 continua sendo Fanta Uva, tá? E os outros continuam sendo do mesmo jeito que tá na tabela. Então vamos executar isso aqui. Vocês veem que a ordem, eu vou digitar 5, ó, mesmo ele estando aqui, ele estando aqui em cima, ele corresponde ainda a Barelata. Então, seu refrigerante é Barelata, tá? Então independe da ordem dos cases aqui, ele se baseia pelo case, não pela ordem que aparece, não. Tá? Se ele encontrar o caso, o valor de referência é igual ao valor do case, ele executa o que tiver dali para baixo, né? E no caso, a gente utiliza o auxiliar break, né? O comando break para delimitar o que ele vai executar. Beleza, pessoal? Então, a priori, é o que eu tenho para falar de switch, tá? Isso aqui é só um exemplo que eu criei aqui, que eu bolei que fosse mais fácil vocês entenderem, né? Porque todo mundo já... todo mundo não, né? Acho que alguém já usou aquela bendita máquina, né? Então eu acho que por vocês entenderem a lógica da máquina, fica fácil de entender aqui pelo menos eu acho que fica fácil de entender aqui a lógica do switch, beleza? Então depois eu vou colocar uma outra aula sobre switch, tá? Um pouquinho mais refinada, com mais alguns detalhes, beleza? Então é isso aí, espero ter ajudado. Um abraço.